Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio Cron, a Rádio da Consciência Livre. Estamos aqui num programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Boa noite pessoal, eu sou Cris de Pascoal. Boa noite pessoal, eu sou o Mauro Dom Pedro e hoje novamente conosco temos aqui a nossa amiga, grande amiga, escritora e pesquisadora Maria Carmen Pereira, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, o segundo livro, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, e o terceiro da série que está em andamento. Maria, seja bem-vinda ao nosso programa, por gentileza. Olá, Cris. Olá, Mauro. Olá, Maria. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. E hoje nós temos um assunto muito interessante, desmistificando os números negativos. Maria, esse assunto é polêmico, né, Maria? Bastante. Fale-nos um pouco sobre a numerologia e a importância dos números na nossa vida. Bom, vamos começar com Pitágoras, que ele dizia: tudo é número. Tudo é representado no universo onde nós vivemos pelos números. E o Heinrich Hertz, famoso cientista, ele dizia o seguinte: ninguém pode deixar de notar que as fórmulas matemáticas têm uma existência e inteligência independente, que atua por si só e que são mais sábias do que nós. Bom, se ele disse isso, acho que ele tinha algum motivo, porque, afinal de contas, ele é um dos maiores cientistas de nossa era, né? Então, no início dos tempos, a matemática e a numerologia eram praticamente indistintas. Tamanha era a fusão entre elas. O poder dos números, o poder daqueles que entenderam ao seu respeito acima de seus contemporâneos, levava a um certo nível de magia. A numerologia ela é considerada uma ideia fundamental, onde números, matemática, símbolos, quantidades, mensurações e análises estatísticas, elas podem prover poderes especiais, adicionais àqueles no nível mais básico e imediato observado. Dentro da caixa mágica matemática, os números e símbolos são possíveis de representar poderes, muito além da imaginação e dos meros cálculos. A própria numerologia ela sugere que certos dígitos podem afetar o universo que os representa e influenciar o comportamento humano, sucesso e fracasso. Para os numerólogos, números e símbolos são como as palavras de liturgias mágicas e os movimentos de rituais de magia, encantamentos e caminhos paranormais. Eles também têm o poder de prever potencialidades de ocorrências, mas, na verdade, o que acontece é o contrário. Os números apenas representam, interpretam a vida, o universo e a realidade que está sendo criada pela mente humana e pela vida em si. Somos nós que criamos o universo que vemos como sendo lá fora e acreditamos estar lá fora, quando ele está dentro de nós, apenas dentro da holografia interpretada pelo nosso cérebro físico. Portanto, os números são formas interpretativas, maneiras de ler a criação. Daí que, por ter tamanho entendimento, é que Pitágoras gostava tanto do número 10, como veremos mais adiante em outra explicação. Pitágoras, que era da época de 570 AC até 495 AC, na região de Samos, na Grécia, ele desenvolveu uma escala que relaciona letras e números. Como primeiro grão-mestre Illuminati, ou iluministas pitagóricos, sua famosa escala relacionando letras e números com a devida interpretação foi criada, sendo usada até hoje pelos numerólogos. Maria, qual a diferença entre gematria e numerologia? Bom, a Cabala se divide em várias disciplinas e técnicas. A gematria é uma dessas técnicas pela qual se somam as letras de uma palavra ou nome em hebraico para extrair o número que a represente. Termos ou nomes com os mesmos números finais seriam até correlatos.
Falando de maneira bem simplista, podemos dizer que a gematria, gematria, é a forma judaica mística hebraica, porque não depende de religião, e sim de um conhecimento, por isso que eu digo mística hebraica, cabalística, de numerologia, a qual só faz sentido se aplicada ao alfabeto hebraico. Não há por que se fazer aproximações ou adaptações do hebraico para outra língua, pois a língua hebraica tem seus próprios sons e não abrange sons e letras do alfabeto latino, por exemplo. Portanto, a numerologia é a pitagórica, especificamente a correlação entre a linguagem que usamos, a atual de vários países, com esses números da escala. Bem, Maria, 666 é um número, né, que representa a besta do livro do Apocalipse. E de onde surgiu este número? Pois é, aí vem uma confusão enorme e é difícil até dizer de onde saiu devido à colcha de retalhos que é o cristianismo. Mas vamos tentar trazer algumas informações para a gente esclarecer esse assunto um pouquinho melhor. Então, citado como a representação do número da besta no livro do Apocalipse, na Bíblia cristã, ou o que seria o livro da Revelação, o 666 representa a polaridade negativa que compõe a dualidade na realidade onde vivemos. A existência em si, nessa terceira dimensão de espaço, é composta por duas polaridades, a positiva e a negativa. Uma não existe sem a outra nessa dimensão. No mundo cristão, considera-se o 666 o número do mal. Esse é um credo, e esse credo provavelmente se origina no verso proveniente do livro da Revelação na Bíblia cristã, que é o Apocalipse 13, 18. Então, considera-se que João escreveu esse Apocalipse, mas o problema é qual é esse João, porque muitos, historiadores dizem que esse João é incerto e não pode ser considerado como sendo João, apóstolo de Jesus. Entretanto, foi aceito nos livros canônicos como sendo do apóstolo de Jesus no ano de 419 DC, depois de Cristo. A palavra Apocalipse ela é de origem grega e significa revelação, por isso mesmo livro da revelação. Por um mal entendido, passou-se a interpretar a palavra Apocalipse como referente ao final dos tempos e não ao termo original, revelação. Supostamente o João, o escritor do livro, ele provavelmente não é seu autor, mas sim um escriba, seja lá qual for esse João, né? Um escriba que escreveu o livro ditado pelo autor, talvez Jesus. Por duas vezes, João relata que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos. Então, uma parte dele diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Há muitas palavras para homem no livro hebreu. Então, vamos pensar como livro hebreu. Não, como a gente vê essa passagem, fala assim, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, nós estamos tendo aqui uma informação clássica, originária da Cabala, né? Porque aqui já diz claramente aquele que tiver informação, ou seja, somente um cabalista naquela época poderia fazer um cálculo. E o interessante é que esse termo besta para os cabalistas de forma nenhuma se revela ou se relaciona a algo negativo, como nós vamos ver mais a seguinte. Então, olha, esse número diz no Apocalipse 13, 18, é 666, ok? Então, nesse livro da Bíblia, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície de Har, H-A-R, Megido, a colina de Megido. Har significa colina. Entretanto, a tradução foi mal feita de Har, Megido, e foi erroneamente traduzido, não sabe-se como, de onde surgiu o termo Armagedon. Então, Har, Megido acabou virando Armagedon, fazendo os exércitos de Deus se reunirem na planície antes que seria Armegido, chamada de Armagedon, para a batalha final. O Tanakh, ou Bíblia Hebraica, de onde saíram os livros do Pentateuco, livros de Moisés ou Torá, não foi alterado com o tempo. Essa é uma vantagem para se encontrar dados mais fidedignos
que na Bíblia Católica foram alterados, porque a Bíblia Católica foi alterada, manipulada e mudados os seus textos infinitamente ao longo do tempo. O Tanakh se mantém praticamente íntegro desde a sua origem. Então, aos escribas hebreus era terminantemente proibido trocar letras, muito menos o texto. Por isso, o estudo da gematria é possível, porque o texto está no seu modelo original. Já na Bíblia Católica Cristã, como eu falei, a adulteração ao longo do tempo devastaram os textos, tirando e colocando o que quiseram, segundo interesses diversos. Maria, qual a relação da Kabbalah e a Kundalini com o Apocalipse? Toda. Vamos observar o trecho do texto. Revelação 12:3. Menciona a mulher que pode ser entendida como até uma cidade ou local fundamentada sobre o dragão vermelho, o Rashatan, ou seja, o diabo. E o texto diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Seria o mesmo conceito do lótus referenciado aos chakras pelo hinduísmo? Porque falar em 7 diademas pode ser pensado em 7 chakras que têm o formato de flor de lótus no hinduísmo, né? E continuando, e a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, que seriam anjos, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Vamos pensar um pouquinho, terminando a parte de avaliação desse trecho, né? A Kabbalah e a árvore da vida está bem referenciado aqui, além de mais uma referência à inversão da Kundalini. Nós temos 7 chakras, 7 coroas, ou seja, nós temos as flores de lótus em cada chakra, né? E a inversão do seu caminho. Ou seja, a serpente de fogo foi invertida, vinda das estrelas do céu, ou melhor, do chakra da coroa, da cabeça em direção ao chakra da base, que é o que os magos negros fazem para ancorar energias densas, ou a descensão. Os Dupas, que são os magos negros tibetanos, eles fazem exatamente esse caminho, a inversão da serpente da Kundalini em direção ao chakra da base. Os chifres se referem à árvore da vida, a árvore da Kabbalah, né? Então, interpretando com a ajuda da física moderna, vamos dar uma outra visão. A grande serpente poderia ser a matéria escura que segura os corpos celestes, como se fosse uma trama de cordas. No universo, os corpos celestes são sustentados pela matéria escura, que forma essa estrutura de tramas, como se fosse um tecido segurando os corpos celestes do universo. Essa matéria escura é a maior parte que preenche de matéria o nosso universo. Então, essa é uma possível interpretação para as visões expandidas de médiuns que acessam a mesma estrutura que os astrofísicos e cosmólogos hoje chamam de tecido do universo. Essa também seria uma possível explicação para a serpente de fogo ou dragão de fogo no espaço, além da Kundalini a passear pela coluna vertebral, podendo ser as duas possibilidades, considerando o universo criado por imagem e semelhança, assim como é embaixo, é em cima, tal como propaga o Kybalion a respeito dos princípios herméticos. Assim, tudo isso, todo esse conhecimento, ele influenciou os textos hebraicos e, consequentemente, os cristãos, embora esses últimos tenham sofrido maiores distorções. Notem a perfeita referência aos chakras no livro da Revelação. 7 selos, 7 anjos tocando as trombetas, ou seja, 7 solfejos, gerando um fim ou um recomeço. Um crepúsculo, no livro da Revelação, é chamado de fim, mas poderia ser o crepúsculo, um recomeço, pois a criação no universo é constante, ela é infinita. Bem, como este número, né, o 666, pode estar ligado à perfeição humana ou ainda relacionada com o homem, o Adão? Vamos pensar na representação da perfeição humana, que seria então o Adão terreno.
Vamos voltar então para o conhecimento hebraico, no misticismo hebraico, que deu origem à Bíblia, né? Então, no Tanakh, que é a Bíblia hebraica com seus 24 livros, ou esse conjunto principal de livros, pelo menos, que são esses 24, que se aproximam do que se pode chamar de Bíblia hebraica, melhor dizendo, né? Lá diz que o homem e até o próprio Adão tem várias representações na forma de nomes, e alguns deles na gematria se referem a 666 e, de forma nenhuma, é negativa. Então, podemos avaliar uma tabela de numerologia esotérica. Digamos que vamos dividir o homem entre espiritual, astral e físico. E vamos dar em cada campo desses 3 números a eles, que são os números esotéricos. Então, no campo espiritual, eu tenho 3, 6 e 9. No campo astral, eu tenho 2, 5 e 8. No campo físico, eu tenho 1, 4 e 7. Então, nós vamos somar 3 mais 2 mais 1, que dá 6. Vamos somar 6 mais 5 mais 4, que dá 15, que novamente é 6. E 9 mais 8 mais 7, que dá 24, e novamente é 6. Ou seja, quando o homem é formatado no seu campo físico aqui na Terra, onde ele engloba o corpo espiritual, um corpo astral, um corpo físico, ele é representado na sua perfeição pelo número 666. Maria, se é assim, se o 666 não é negativo da forma como se propagou, existem cálculos com nomes ou frases que levam a um entendimento diferente em relação a ele? Sem dúvida, e vamos fazer alguns cálculos usando então, quando a Igreja Católica já estava consolidada em Roma, e ela então utiliza até hoje, mas utilizava mais ainda naquela época, o latim. Vamos falar em latim e calcular na numerologia básica o que dá esses nomes. Vigário Filho de Deus, que em latim é Vicarius Filii Dei, Vigário Filho de Deus, em latim dá 666. Vigário Geral de Deus na Terra, Vicarius Generalis Dei in Terris. Então, Vigário Geral de Deus na Terra. São termos usados diariamente pela Igreja Católica, né? Referindo-se incluso até ao seu Papa. 666. Guia do Clero, em latim, da 666. Não vou mais repetir o termo em latim, vou falar só em português. Sinal da Cruz, 666. Rei Sacerdote Latino, 666. Jesus Cristo, Filho de Deus, 666. Então é necessário considerar que o Apocalipse, o último livro dos cânones, ele foi adicionado em uma época onde existia uma forma diferente de expressar as informações. E tanto a Kabbalah, a Gematria, como uma coxa de retalhos de informações de outras fontes históricas e religiosas, foram utilizadas em 419 para gerar esse livro que foi incorporado ao cânone católico da Bíblia Católica. Então, trata-se de um livro, esse da Revelação, que ele usa a Cabala com o foco espiritual e foi levado ao pé da letra, né? Ainda com nomes alterados devido aos problemas linguísticos em tradução que não foram respeitados da forma como os livros hebraicos respeitaram, impedindo as adulterações. Por outro lado, é muito semelhante com os textos da Kabbalah antiga, mas em estilo apenas. Então, outros exemplos que conferem através da gematria ao 666 a capacidade de interpretar padrões negativos é, por exemplo, a palavra fofoca e maledicência, que na gematria é 666. Bom, aí faz sentido, né? Porque é uma coisa negativa. Mas, se olharmos bem, o Corão, o livro Alcorão, que foi recebido por Maomé e recitado pelo arcanjo Gabriel, ele contém 6.666 versos. A pergunta é, isso é positivo ou negativo? É o mesmo arcanjo que anunciou Jesus a Maria. Maria, como podemos entender o 666 sobre a ótica, né, da geometria sagrada e da matemática pura? Pois é, vamos avançar um pouquinho com alguns cálculos, como diria Pitágoras, no seu velho estilo, que ele tanto aprecia.
Então, para a geometria, a harmonia, a coerência das formas e beleza, ela pode ser expressa por um número que a representa. Esse número e fração era conhecido pelos sábios povos antigos, como por exemplo os egípcios, e amplamente empregado para os cálculos das pirâmides, monumentos, entre outros tantos. Esse interessante número é conhecido como fração áurea ou φ, PHI, que equivale a 1,61803 e foi amplamente empregado por grandes pintores como Leonardo da Vinci, arquitetos e construtores ao longo da história do homem. Até hoje em dia, os arquitetos utilizam a fração áurea para embelezar a estrutura de seus prédios, assim, arquitetonicamente falando. Então, matematicamente, podemos avaliar o número 1,61803 como sendo um número onde as duas polaridades estão presentes, o que lhe confere a completeza da criação das formas. Portanto, dividindo-se ao meio 1,61803, teremos 0,809015, vamos considerar negativo, mais 0,809015, ou seja, eu divido ao meio 1,61803 e tenho duas polaridades, polaridade negativa e positiva do número 0,809015. Considerando-se o número 666, então, como representante dessa polaridade negativa, matematicamente, aplicando-se um cálculo trigonométrico, que é o cálculo de seno de 666, vocês podem pegar uma calculadora científica, colocar seno de 666 é igual à polaridade negativa, que é 0,809015. Portanto, seno, que é o cálculo trigonométrico de 666 vezes menos 2 é 1,61803, que é exatamente o número φ, que é o número de ouro ou fração áurea. Conclusão, a polaridade é uma realidade nessa dimensão de 3D, 3 dimensões, onde vivemos, matematicamente comprovada, e as polaridades são necessárias para a completeza e a expressão da beleza divina na Terra. Ok, Maria. Se o número 666 é considerado positivo pela numerologia e negativo pelo catolicismo, o que acontece com outros números similares, como o 777 e 888 e assim por diante? Bom, esses últimos dois eu nunca ouvi falar em mal deles. Por que será, né? Porque só o 666. Veja que interessante. A data 6/6 de 2006, onde nós temos 3 números 6, foi considerada, segundo o Zohar, que é o livro do Esplendor, o ano do despertar da centelha messiânica. E temos 666 na data. Então, de novo, né? Se nós temos num ano em que você tem 666 numa data e o Zohar considera o ano do despertar da centelha messiânica, nós não podemos considerar que os antigos, na época de 1000, 1100, 1200, que é o caso do Zohar, consideravam isso negativo, né? Então, quando o homem perfeito está completamente desenvolvido em corpo, mente e espírito, então o número 666 é o que se refere a ele aqui na Terra, na matéria densa, na polaridade necessária para a Terra existir. Da mesma forma, o 777 vem do 7, que tem a reputação de ser um número forte de sorte e reconhecido como um número espiritual. O 7 era dado pela antiga Grécia como um número da carruagem de Apolo, um número solar, um número da espiritualidade. Então, quando o 777 aparece, esses aspectos eles são fortalecidos. Já no 888, é um número bem material, ligado ao status e posição no mundo. Interessantemente, por vezes, até ligado a Jesus, né? E 999 é outro, né? E geralmente associado a mudanças drásticas, emergências, não necessariamente negativas. É o momento em que uma realidade cessa para o início de uma outra. Não é um número de alarme, e sim
pedindo para se manifestar algo novo nessa nova realidade que se descortina na sua frente. Ele quer dizer que algo tem que ser completado ou mudado. Bem, Maria, o número 13, né? Tem algo a ver com essa visão negativa que é dada a ele? Eu costumo dizer, né, no 13, pobre número 13. É uma frase que eu sempre uso quando alguém fala do 13. Eu falo, coitadinho do número 13, né? Porque é um número neutro, como todos os números, todos são neutros. E ele tem também a sua poesia, a sua história belíssima. Então é impossível escrever sobre o significado do número 13 em uma curta postagem ou num programa curto como esse. Entretanto, vamos elucidar alguns dos fatos históricos, esotéricos ou mitológicos relacionados a ele. O número 13 ele tem sido mal interpretado desde há muito tempo. Em algumas culturas, ele era considerado número de sorte. Não há nenhuma evidência de que o 13 tenha sido considerado um número de azar pelas culturas antigas, antes do catolicismo. Pelo contrário, muitos povos o consideravam um número sagrado. Para os egípcios, a vida era composta por 12 diferentes estágios para que o ser humano alcançasse o 13º estágio, que era a vida eterna. Dessa forma, esse número 13 ele foi assimilado com a morte, por causa desse 13º estágio, que era a vida eterna, mas não com uma conotação negativa, e sim como uma gloriosa transformação. Essa ligação com a morte, ela permaneceu e também foi distorcida por outras culturas que nutriam o medo da morte e não a viam como algo presente no destino de qualquer vida, como era o caso dos egípcios. Então, curiosamente, a ordem secreta dos Illuminatis, que são os perfectibilistas, seguidores de Adam Weishaupt, seguem 13 graus de aprimoramento de seus seguidores, por vezes declarando os 13 conceitos a serem executados e seguidos pelos seus discípulos. Alguns historiadores culpam a desconfiança dos cristãos com a sexta-feira, né, em oposição geral a religiões pagãs, que consideravam sexta-feira uma origem nobre, porque sexta-feira era o nome em inglês da deusa Frigga, por isso que sexta-feira em inglês é Friday. A Frigga é a deusa mãe nórdica da dinastia Aesir, a mãe de Thor, esposa de Odin. Essa figura feminina, de acordo com os historiadores, ela representava uma ameaça ao cristianismo, que era dominado por homens, machista, que não queria a história da deusa Mater prevalecendo sobre a visão masculina. Então, para combater essa boa influência de Frigga, ou Friday, a igreja cristã caracterizou como uma bruxa, difamando o dia que a homenageava. Então, essa caracterização também pode ter tido um papel no medo do número 13. Foi dito que Frigga se uniria a uma conversão de bruxas, normalmente um número de 12 bruxas, e Frigga seria a 13ª. Então, sexta-feira e 13 começam a ter uma conotação negativa. Uma tradição cristã semelhante considera o 13 amaldiçoado por significar a reunião de 12 bruxas e o diabo. Mas isso tudo foi inventado para difamar a bela tradição nórdica e a bela origem de Frigga. O calendário antigo representava o calendário lunar, possuindo 13 meses e 28 dias. Entretanto, novamente, com foco de distorção, esse número foi completamente renegado pelos sacerdotes das primeiras religiões patriarcais, por representar o feminino nas culturas pré-históricas que já refletiam o ciclo menstrual das mulheres. Foi então alterado pelo Papa Gregório XIII. Isso é cômico, porque veja bem, o Papa se chamava Gregório XIII. Né? E ele resolveu, em 24 de fevereiro de 1582, eliminar o calendário lunar, que era de 13 luas e 28 dias, instalando o calendário solar de 12 meses, evitando que se continuasse cultuando a mulher como sagrada. A evidência de que as culturas primitivas referenciavam esse número 13, ela pode ser constatada por meio de vários vestígios arqueológicos. Um deles, muito antigo, é a Vênus de Laucel, uma estatueta com mais de 27 mil anos, encontrada na França, pertencente ao período paleolítico, que carrega em suas mãos um chifre em forma de
crescente lunar com 13 chanfros. Já no Paleolítico, isso já é entendido, né? Então, com relação à sexta-feira, a consideração de Mahagol era extensa, criando crenças populares que ficaram assim. Alguns pesquisadores relatam que o grande dilúvio aconteceu na sexta-feira. A morte de Cristo aconteceu numa sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão. E marinheiros ingleses não gostam de zarpar de seus navios às sextas-feiras, ou seja, a coisa foi aumentando em misticismo e criando ilusões. No cristianismo, é relatado um evento de má sorte em 13 de outubro de 1307, que era uma sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal em um acordo feito entre o Papa e o rei da França, Filipe IV. Os seus membros dos Templários foram presos e assassinados, e boa parte deles fugiu, mas uma parte foi assassinada e torturada em todo o país, e mais tarde executados por heresia. Então, a sexta-feira 13 ela ganhou força como um dia negativo devido ao assassinato dos Templários. Entre tudo aquilo que eu contei, esse foi o dia, em 1307, que assinalou. Outra possibilidade para reforçar essa crença está no fato de que Jesus Cristo provavelmente foi morto numa sexta-feira 13, uma vez que a Páscoa judaica é celebrada no dia 14, 14º do mês de Nissan, no calendário hebraico. Mas vamos nos recordar ainda de mais uma coisa interessante. Na Santa Ceia, sentaram-se à mesa 12 pessoas. Jesus era o 13º, pois antes do cristianismo, o número 13 costumava ser considerado uma ligação com Deus. Daí a quantidade de membros presentes na Santa Ceia. Note também que no tarô, a carta do número 13 representa a morte, mas não necessariamente a morte física, e sim uma mudança drástica na vida das pessoas. Maria, o número 9 é um número interessante. O que você tem a dizer sobre ele? Bom, o 9 é outro número que às vezes me dá vontade de falar pobre número 9, mas é o melhor falar que o 9 ele está em todos os lugares. O número 9 é o último número de um sistema de base 10, sendo o último e o limite de tudo que existe. Porque se você pegar o 10, você soma 10 na numerologia, dá 1. 1 mais 0 dá 1. Então, o 9 é o último número efetivamente de base 10. O 9 é um número que tem qualidades muito mais interessantes que outros números e tem sido usado para manter um código secreto que afeta cada uma das pessoas na Terra, revelando a grande verdade da existência, que está codificada na construção do nosso universo, afetando nossas vidas, chamado de Código 9, que muitas vezes é até representado, como os americanos fazem, pelo 911. Então, se você pensa que o 9 é apenas um outro número, né, você está prestes a ter uma grande surpresa, porque o código 9 ele está escondido na forma de outras associações numéricas em livros antigos, música, arte, religião, arquitetura, pergaminhos, pirâmides, enfim, por tudo que existe no mundo conectado usando um padrão matemático. O número 9 está diretamente ligado à fração áurea, o número de ouro, o Φ, que nós falamos um pouquinho anteriormente a isso. O inteligente design do universo, ele é geométrico e de formas congruentes, lindas imagens apresentando sempre o número 9 como prova de conceito estampado nelas e dadas por Deus. Desde átomos até galáxias, incluindo o nosso DNA, ele está delineado por padrões geométricos contendo o número 9 escondido como prova da criação. E a eles foi dado o código de Deus, pois quando você adiciona números de uma certa forma, diferentes padrões geométricos, eles emergem. Os números estão vivos e governam o universo, ajudando a criar realidade, forma e simetria, para a qual somos induzidos e usados para controle subconsciente, pois nossa consciência é atraída para a forma e estimulação. Portanto, ela está constantemente observando e a ela sendo dito o que é a realidade e no que devemos acreditar. De acordo com Pitágoras, tudo é número e as linguagens usam sistemas numéricos, especialmente as antigas,
construídas em base à geometria sagrada, inserida na linguagem de onde o som das palavras carregam um enorme poder e podem ser decodificados usando-se números. A gematria hebraica sabe muito bem disso e ela aplica esse conhecimento perfeitamente. Números são a raiz da linguagem na forma de letras. Uma expressão matemática pode ser escrita da mesma forma, com letras. Mensagens filosóficas ficam inseridas nos livros que carregam certas mensagens encriptadas. Seriam infindáveis exemplos necessários para mostrar esses segredos do número 9, que nessa postagem ou nesse programa de rádio ficaria impossível dizer. Entretanto, vale mencionar que Leonardo da Vinci escondeu o código 9 em seu trabalho, incluindo no homem vitruviano, e pode-se ver no homem vitruviano o 911 na última ceia, se você contar objetos, mãos, pés, janelas e tudo o que tiver por perto. No conhecimento nórdico, nós temos também a importância do número 9, porque se consideravam 9 mundos presos à grande árvore que sustenta o universo, e através desse número contamos a história de muitas civilizações que seguiam padrões de agricultura usando o código dos 9 planetas. O 9 cria a sensação da eternidade, embora seja óbvia a relação com o período da gestação. A runa 9 é chamada de Hagalaz, a matriz, a origem de tudo, e a sua representação gráfica como floco de neve são os 9 mundos, a substância essencial da vida. E nós temos ainda o 3 mais 3 mais 3 do Valknut, que são os 3 triângulos entrelaçados da mitologia nórdica, que se fundem, eles fundem as forças subjacentes a todos os processos de criação e destruição, representando também os 3 estágios que regem o universo, que é a matéria, espaço e energia, corpo, mente e espírito. O 9 é a totalidade dos 3 mundos, das 3 forças cósmicas e das 3 forças divinas. Representa então a universalidade. Sendo o último número da série de algarismos, o 9 anuncia em simultâneo o fim e o recomeço, inspirando-nos num processo de transposição para um novo plano de existência. Ele nos oferece a oportunidade de renascermos, gerando a ideia de germinação após a morte e assim sucessivamente um movimento contínuo, simbolizado entre os gnósticos egípcios pela serpente, o famoso Ouroboros. É o patamar da transmutação, a mudança da condição humana para um nível espiritual. Bem, e os números 10 e 11? Eu sei que você gosta muito desses números e até colocou um deles no seu codinome de escritora, MC Pereda. É verdade, né? Então o 11 eu usei para MC Pereda, porque é um número muito forte, como eu vou colocar aqui para vocês. E o número 10 é o número predileto de Pitágoras. Se 11 é o meu, 10 era de Pitágoras, porque o 10 representa, na verdade, 1 mais 0, que é 1, e o que nos traz de volta para o início, o número 1, o que nos coloca de volta no ciclo eterno, no Ouroboros, como eu falei lá em cima, a serpente que morde a cauda, e na completeza divina, a ligação com Deus, diretamente no ciclo de nascimento e renascimento do número 10. A forma de cair fora do ciclo de renascimento na Terra é o 11 do 11, o número que se liga a todos os números e que é a chave para a abertura de uma nova consciência. O número 11 é o número daqueles que vieram para mudar as coisas, dos influenciadores. O 11 é o número master e ele não deve ser reduzido, tal como o 22. Ok, Maria. Bem, pessoal, nós já vamos chegando no final de mais um tema do nosso programa Despertos. Maria, antes de nós irmos, por favor, dê as suas considerações finais e seus contatos. Bom, depois de tudo isso que eu falei, acho que a consideração final que fica é que os números são neutros. Quem os classifica positiva ou negativamente é o conhecimento do homem ou o desconhecimento do homem. Portanto, ao avaliar a gematria, ao avaliar a numerologia, podemos entender que temos que usá-los positivamente para entender melhor quem somos
e o nosso lugar no universo. Os meus contatos, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, poderá conhecê-lo muito bem através do Facebook /O Sol Negro Livro ou www.osolnegro.com.br. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Gratidão, Maria, aí. Contamos com você nesse 2015 e desejamos a todos boas festas, um 2015 de muita luz interna e muita força e coragem para evoluir. Gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão, Maria. Gratidão, Cris. Gratidão, Abração. Maria. Até o próximo programa Despertos. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.